dia a todos. Gostaria de agradecer o convite, de estar aqui para esclarecer algumas coisas relacionadas ao direito e também com relação aos animais. A gente vai falar a respeito do atual enquadramento jurídico dos animais aqui no Brasil, e toda a problemática que envolve isso daí. Ok? Eu faço parte da Comissão de Proteção Animal da OAB de Sorocaba, advogo em Sorocaba e também atuo como professor universitário. Tá? Bom, num primeiro momento, a gente tem que lembrar que nem sempre todo mundo foi tratado de maneira igual, os seres humanos. Tá? Durante muito tempo houve a chamada escravidão. Na escravidão, seres humanos não tinham direitos. Então, os seres humanos eram considerados como coisas. Então, aí podiam ser compradas, podiam ser vendidas, não tinham o devido respeito tal como nós temos hoje com relação a todas as pessoas. E aí, no caso, o escravo, ele era tido como uma coisa, ele era tido como um bem. E o Brasil, vergonhosamente, foi o último país do mundo que aboliu a escravidão. Hoje, com relação aos animais, ainda no Brasil eles são considerados como coisas, são considerados bens. Então, portanto, muitas vezes as pessoas elas têm a noção de que aquilo é uma coisa, aquilo é um bem, e eu posso fazer aquilo que eu bem entendo com aquela coisa ou com aquele bem, tal como antes se fazia com relação aos escravos, tá? Mas hoje você passa a ter uma outra noção também com relação aos outros seres vivos que não sejam humanos, Então aqui a gente vai ter a noção de que os seres vivos, eles são dotados também de sensibilidade, são seres sencientes, por assim se dizer. Ok? Isso daí começa através de uma virada na filosofia. Tá? Então a gente tem um autor australiano chamado Peter Singer. Esse autor chamado Peter Singer, autor de um livro chamado Libertação Animal, ele traz à tona toda essa questão de como o ser humano trata os animais, E ele coloca muitas vezes que a questão do animal não ser dotado da racionalidade, tal como nós utilizamos a racionalidade, isso não quer dizer que eles são inferiores. Por quê? O Peter Singer, ele é alinhado com uma escola de pensamento chamada utilitarista. E de acordo com o utilitarismo, os seres em si, eles buscam o prazer e fogem da dor. Então aí, o que seria levado em consideração? Não necessariamente a capacidade de raciocínio, tal como nós seres humanos temos, mas aí no caso, a possibilidade de sentir prazer ou de sentir dor. Todo ser vivo, ele busca o prazer e foge da dor, busca o conforto e foge do desconforto. Então, no caso, não seria o parâmetro da racionalidade a ser levado em consideração com relação à dignidade, por exemplo, dos animais. Se fosse levar em conta a racionalidade, por exemplo, um recém-nascido ainda não tem desenvolvido a racionalidade. Agora, dependendo do caso, um animal de circo adestrado, ele pode demonstrar uma habilidade maior do que um recém-nascido. E, obviamente, ninguém pode fazer o que quiser, inclusive maltratar um bebê recém-nascido. Tá? Então, aí, o paradigma da racionalidade, que na antiguidade foi colocado pelo filósofo Aristóteles, colocar o homem e o animal racional, que vive em sociedade, esse não seria o paradigma ideal hoje, para colocar o ser humano num patamar superior aos outros seres vivos. Por quê? Os animais também sentem prazer e também sentem dor. Então, no caso, eles devem ser tratados de maneira semelhante, de maneira igual, porque a dor que nós sentimos, também eles sentem. Tá? Então aí, é por isso
que se começa a ver toda essa discussão acerca, né, do tratamento dos demais seres vivos não humanos, os animais, e também a gente começa a ter uma virada com relação ao tratamento do status jurídico dos animais. Tá? Então aqui num primeiro momento, a gente vai lembrar, o direito ele é antropocêntrico, ele tem uma visão de acordo com o ser humano. Tá? Então a proteção aqui no Brasil que nós temos com relação aos animais, por enquanto, é em vistas ao ser humano. Tá? Então eu protejo o animal porque indiretamente se eu maltrato o animal, ou dependendo daquilo que eu faço com o animal, eu tenho consequências para o ser humano. Tá? E numa relação jurídica, o animal ele não figura como sujeito ativo ou sujeito passivo. O animal ele é tido como objeto, ele é tido como coisa. Infelizmente, ainda no Brasil. Mas isso pode acabar mudando. Tá? Então, por exemplo, a gente tem um exemplo na legislação francesa. Tá? Recentemente, na França, você teve uma alteração no Código Civil. Essa alteração no Código Civil francês, ele já muda um pouco o status jurídico do animal. Então ele não é tido meramente como uma coisa, tá? Como um bem. Então, de acordo com essa alteração que foi inserida recentemente no Código Civil francês, né? Aqui a gente vai ter o animal concebido como um ser vivo, dotado de sensibilidade. Tá? Isso daí a gente ainda não tem no Brasil. No Brasil o animal é considerado um ser semovente, ou seja, é uma coisa semovente, uma coisa que se movimenta. Tal como antigamente o escravo era considerado uma coisa semovente, tá? Um animal que se movimenta. Tá? Mas lá na França você já tem essa noção da senciência. Né? Então o animal ele é um ser dotado, né, de sensibilidade. Ele pode sentir angústia, ele pode sentir medo, ele pode sentir afeto e também, principalmente, ele pode sentir prazer e pode sentir dor. Ok? Então isso daí começa a ser mudado, né? Mas o animal, mesmo assim na França, ainda é considerado como uma coisa, como um bem, tá? E cuja proteção se dá através da legislação. Ok? Então aqui a gente vai ter o animal na França tido como um ser senciente. Esse é um avanço muito grande. Tá? Nós temos tramitando no Congresso Nacional alguns projetos de lei para dar esse tratamento também para o animal. Ok? Então aí seria tratado como um ser senciente, tá? Um ser dotado da capacidade de sentir prazer e de sentir dor. Ok? Mas por enquanto ele ainda é tratado como coisa, tá? Então infelizmente ele ainda é tratado como uma coisa, tá? Por isso que muitas vezes tem todo esse descaso com relação aos animais, né? Por isso que muitas vezes tem todo esse tratamento cruel com relação aos animais, né? Porque mesmo eles sendo dotados da capacidade de sentir prazer e dor, né? Para muitas pessoas os animais ainda são meras coisas e não seres dignos do respeito, do afeto, do carinho, da alimentação, né? E de toda esse respeito que porventura nós temos com os nossos animais, por exemplo. Ok? E no artigo 225 da Constituição do Brasil, a gente vai ter alguns dispositivos que colocam o meio ambiente como um bem difuso. Tá? O bem difuso seria aquele bem cuja titularidade é de todas as pessoas. Tá? Então o ar, né, que a gente respira, as florestas, os animais silvestres, a titularidade é da coletividade, ou seja, é do povo brasileiro. Tá? Então aí os animais
embora eles sejam um objeto material, num crime, por exemplo, dependendo da situação, o bem jurídico protegido, quando você mutila, você maltrata um animal, o bem jurídico seria o meio ambiente. E quem que é o titular do meio ambiente? Todos nós. Tá? Então, por exemplo, o animal silvestre. Né? Antigamente o pessoal ia para o Mato Grosso, trazia filhote de papagaio. Né? Então hoje a legislação está mais apertada com relação a isso. Então quando se subtrai aquele filhote do papagaio ali do Mato Grosso, né, você não está lesionando simplesmente ali a floresta. A floresta, por enquanto, não é enquadrada também como um ser dotado de direitos e obrigações, né? Mas aí quem é lesado é todo o povo brasileiro. Né? Então muitas vezes não se tem a noção de que quando se lesa o meio ambiente, todo o povo brasileiro é lesado, porque todo o povo brasileiro é titular, né, dos bens difusos, aí no caso do meio ambiente, ok? E com relação aos animais, né, com relação ao meio ambiente, esses bens difusos que pertencem a toda a coletividade não pertencem ao Estado. Tá? Então aí não pertencem à prefeitura, não pertencem ao governo federal, não pertencem ao governo estadual. Né? Então a titularidade seria de todos nós. E quando você fala do meio ambiente, por exemplo, no contexto em que os animais também estão inseridos, quando se fala do meio ambiente, a gente fala da proteção dos direitos das gerações atuais e das gerações futuras. Então não é só para a gente, é para os nossos filhos, é para os nossos netos e por assim por diante. Porque os recursos naturais eles são esgotáveis, né? Então sendo esgotáveis, a gente não pode pensar só enquanto a gente está vivo, mas para depois, né, para outras pessoas que venham depois da gente. E aí essa proteção ao meio ambiente é enquadrada como direitos humanos de terceira geração. Tá? Então a gente tem que tirar da cabeça muitas vezes aquela noção errônea, que muitas vezes é propagada de maneira um pouco equivocada pela imprensa em geral ou algumas outras pessoas, de que os direitos humanos serviriam para proteger simplesmente bandido. Tá? Isso daí não está muito adequado. Você tem várias gerações de direitos humanos. A proteção do meio ambiente está enquadrado na terceira geração de direitos humanos. Daí quando a gente fala da proteção dos animais, a gente está falando da terceira geração de direitos humanos, ok? Então aqui a gente vai ter toda essa questão, né, de tratar o animal de maneira digna, né? Então aí porque de certa maneira está relacionado ao meio ambiente, e isso daí faz parte da terceira geração de direitos humanos, ok? Bom, aqui no Brasil se coloca no artigo 225 que cabe a quem a proteção do meio ambiente e consequentemente dos animais, ao poder público e à coletividade. Tá? Então não é só o poder público, é também a coletividade. Tá? Então a coletividade, ou seja, nós também temos a função, né, a prerrogativa da proteção do meio ambiente. Então aí, dependendo do caso também, inclusive com relação aos animais, ok? E aí, quando a gente coloca toda essa questão, né, você vai ter várias associações, várias ONGs que acabam atuando na proteção dos animais, com ajuda ou sem ajuda do poder público, né? E muitas vezes essas organizações elas acabam contando com um trabalho voluntário, né? Com um trabalho de pessoas que estão dispostas a ajudar quem não tem como pedir ajuda. Né? Os animais eles não têm como pedir ajuda, eles não sabem expressar, né, aquilo que eles estão sentindo. Então esse papel acaba sendo muito importante, né? Proteger quem mais precisa de ajuda. Quem mais precisa de ajuda é quem não sabe pedir ajuda. Então aí no caso seriam os animais. A OAB, não são todas as OABs do Brasil que têm uma comissão de proteção animal. A OAB aqui de Sorocaba tem
a Comissão de Proteção Animal, que ela serve para, principalmente, auxiliar as pessoas em termos jurídicos, né? Então, aí quando se verifica, por exemplo, que está ocorrendo maus tratos com relação a algum cachorrinho, o que deve ser feito? Né? O que eu devo fazer? O que eu devo procurar? Como que eu posso me resguardar juridicamente? Porque às vezes a gente vai fazer o bem, mas de como o direito ele é enquadrado de maneira antropocêntrica perante a lei, eu posso ser perseguido, mesmo eu fazendo o bem. Tá? Então aí às vezes a gente tem que evitar algumas situações. Tá? Então, por exemplo, quando teve lá em São Roque aquela situação do Canil Royal, né, que os Beagles eram utilizados para experiências. Tá? Então aí, as pessoas que acabaram entrando ali no canil e acabaram pegando aqueles animais, submetidos a um estado de sofrimento, elas foram perseguidas e processadas por crime contra o patrimônio. Tá? Por quê? O animal que a gente tem na nossa casa é tido como nossa propriedade. Tá? Então, no caso, aqueles animais eram propriedade daquela instituição. Então, mesmo você tirando o animal daquela situação de sofrimento, de crueldade, muitas pessoas acabaram sendo perseguidas em sede criminal. Ok? Então aqui a nossa comissão ela tenta auxiliar as pessoas nesse sentido. Olha, então quer dizer que eu não posso fazer nada? Pode, mas aí a gente tem que tomar uma série de precauções. Tá? Obviamente que se a gente vê um animal sendo espancado, um animal passando fome, passando sede, tem gente que muda de casa e larga o animal ali sozinho. Né? Tem até casos de gente que não quer mais o animal, né? E o animal está doente e ele deixa simplesmente, o pessoal deixa simplesmente o animal morrer de fome. Né? Então tem gente que faz isso, infelizmente, e a gente chama de ser humano. Né? Então aí, o que a gente propõe no caso? Aqui em Sorocaba, você vai ter uma delegacia, o 2º Distrito Policial, que fica ali na Nogueira Padilha, um pouco antes do Senac. Aquela delegacia seria especializada, aí no caso, com relação ao trato, né, com crimes envolvendo animais. Então, no primeiro momento, fazer um boletim de ocorrência. Tá? Mas aí, no caso, muitas vezes, você tem que comprovar a materialidade do crime. Então, aí você tem que ter provas, produzir provas de maneira lícita. Se você não produz provas de maneira lícita, então às vezes a pessoa comete o crime, mas ela é absolvida. Por quê? A prova foi obtida de maneira ilegal, de maneira ilícita. Então muitas vezes é bom a gente ter testemunhas daquilo que está ocorrendo. Dependendo do caso, se não configurar invasão da privacidade, tirar fotos. Né? Tirar fotos com relação àquilo que está acontecendo. Tá? E levar para os canais jurídicos competentes. Dependendo do caso, entrar em contato com a nossa comissão, né, a Comissão de Proteção Animal da OAB, e a gente dá as devidas orientações. Tá? Dependendo da situação, há aquilo que o pessoal chama de resgate. A situação está tão calamitosa que, se você não intervir de maneira rápida, aquele animal vai morrer, aquele animal vai continuar sofrendo. Tá? Então aí se dá também determinadas orientações para que depois a pessoa que está fazendo um bem para aquele animal não venha a ser prejudicada. Tá? Então, por exemplo, chamar a polícia, chamar a guarda municipal, né? Tomar as precauções possíveis, tá? Evitar o confronto direto com a pessoa que está maltratando o animal. Né? Isso não quer dizer que você não possa chamar a atenção dela, mas cuidado com, às vezes a gente perde a calma, a gente acaba xingando, é normal, né? Então evita isso daí, porque daí dependendo do caso é crime contra a honra que você comete contra aquela pessoa, embora às vezes ele seja mesmo. Tá? Então
tem que tomar cuidado, tá? Porque às vezes a gente está fazendo alguma coisa boa, mas às vezes a gente se deixa levar pelas emoções e aí as pessoas acabam usando isso daí contra a gente, tá? Então isso daí também tem que tomar muito cuidado, ok? E também a gente vai ter uma lei específica que fala de crimes ambientais. Tá? A gente tem aqui no Brasil a lei de crimes ambientais e no artigo 32 fala a respeito, né, dos maus tratos contra os animais. Então aí no Brasil é tido como crime. Porém a pena ela é muito pequena, tá, para esses crimes contra os animais. Tá? Daí tem no Congresso Nacional um projeto de lei tramitando para aumentar a pena. Então a pena mínima de 1 ano e a máxima para 3 anos. Mas quem tiver contato com algum deputado federal, algum senador, né, tem uma falha nesse projeto de lei. Ou então pena mínima de 1 ano, pena máxima de 3 anos. O problema não é nem na pena máxima de 3 anos, é na pena mínima. 1 ano. Quando a pena mínima é de 1 ano, pode haver um instituto da lei dos juizados especiais criminais, dos crimes de menor potencial ofensivo, que diz que pode haver a suspensão condicional do processo. Nessa suspensão condicional do processo, pode haver a chamada transação penal. O promotor de justiça, ele propõe então para o sujeito que cometeu maus tratos contra os animais, por exemplo, que se pague cesta básica, que preste serviço comunitário. Tá? Então isso aqui seria uma chamada transação penal. E aí o processo não prossegue. O sujeito continua primário e de bons antecedentes, porque houve a transação penal. Tá? Então às vezes a gente tem que tomar cuidado com aquilo que é propagado, né? Fala, nossa, que grande conquista. A pena mínima é de 1 ano. Então vai acontecer isso na prática, né? Na prática o sujeito, caso ele não tenha cometido algum outro crime, né, o promotor de justiça vai oferecer a transação penal, e com a transação penal, né, o cara vai pagar uma cesta básica, o cara vai prestar serviço comunitário e vai ficar livre, leve e solto. Tá? E com a transação penal não tem condenação. Não tendo condenação, o sujeito continua sendo réu primário. Ou seja, continua impune. Tá? Então, é um avanço que você tenha um aumento da pena, mas aí talvez não tenha havido o devido estudo. A pena mínima de 1 ano vai ocasionar isso. Tá? Então aqui a gente vai ter um problema, né, quando se tem essa alteração da pena do artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Ok? Bom, e essa produção de provas que é necessária para você comprovar os maus tratos contra os animais, ela pode servir tanto no aspecto criminal quanto no aspecto civil. Tá? Então aí, no aspecto criminal, vamos analisar analiticamente. Sujeito ativo, quem comete o crime. Sujeito passivo, a vítima. Se a gente for analisar, moralmente seria o animal. Mas de acordo com o nosso direito, o sujeito passivo é o proprietário do animal. Tá? O animal é o objeto material sobre o qual recai a conduta criminosa. E o bem jurídico atingido é o patrimônio. Por quê? O animal ele é tido como coisa. Tá? Então isso daí talvez é algo que poderia ser modificado, né? Porque se a gente for analisar, moralmente não teria cabimento, né, de você colocar o animal que sofreu abuso, né, que foi morto de maneira violenta, como sendo um simples objeto material e não como a vítima. Né? Mas o direito hoje ele é antropocêntrico. Né? Então o animal ele é tratado. Por exemplo, por que a gente tem essa legislação para proteger os animais? Porque no fundo você está protegendo o ser humano. Então a crueldade que é cometida contra os animais causa indignação ao ser humano.
Então, por enquanto, a gente tem essa visão, né, do direito, que na França já começou a ser mudado. Tá? No Brasil ainda falta muito, né, para a gente conseguir essa conquista, mas só o fato de ter pessoas engajadas, como todo mundo aqui, né, tem um grupo espírita que se propõe a fazer esse trabalho muito bonito, né, pioneiro, isso daí já demonstra que tem muita gente disposta a fazer alterações, né, e conquistas para modificar essa situação aqui no Brasil. Tá? Mas por enquanto, infelizmente, são tidos como coisas. E se a gente for levar ao pé da letra, os animais não têm direitos. Quem tem direitos são os seres humanos, mas isso pode ser alterado. Tá? Isso daí pode ser alterado, isso daí depende de um despertar da sociedade, da alteração da legislação, né? Da alteração da legislação, de modo que os animais eles possam conquistar um status mais digno da sua condição. Ok? Então aqui a gente teria todas essas questões com relação aos seres vivos não humanos. Tá? Creio que por hoje eu não gostaria de me estender muito, né, porque o assunto ele acaba sendo bastante extenso, né, mas a gente deixa os contatos depois para quem quiser tirar alguma dúvida, né, com relação a alguma questão ou fazer alguma pergunta. Eu não sei se teria tempo para fazer pergunta agora e tal, né, para a gente tentar solucionar. Tem o 2º Distrito Policial ali na Nogueira Padilha, que funciona de segunda a sexta-feira. Tá? Então ali seria o primeiro passo. Mas é importante, quando você vai fazer o boletim de ocorrência, que você já leve as provas. Tá? Então, por exemplo, fotografia, tá? Fotografia impressa ou digital. Tem inquérito policial que ainda é de papel, tá? E tem inquérito policial que já é digital. Tá? Então aí levar talvez num pendrive, né, alguma coisa assim, para já acabar instruindo aquilo ali. É importante também testemunha, tá? Testemunha com relação àquilo. Então é levar o nome completo da testemunha e também o endereço e o telefone, né, para depois ela dar o depoimento e aquilo ali prosseguir. Tá? Porque uma coisa é a gente ter o direito, outra coisa é a gente provar. Tá? Então aqui a gente, infelizmente, às vezes acontece muita coisa e passa impune, porque a gente não consegue provar. Tá? Então aqui é importante toda essa questão probatória. Tá? Então tirar foto, às vezes tem vídeo, né? Testemunha, né? Então aí no caso isso daí acaba sendo bastante importante, né, para a realização da justiça. Então dependendo da situação você fala, olha, eu estou com um advogado aqui do meu lado, ele falou que é dever da polícia fazer isso. Tá? Ou dependendo da situação você tem os plantões policiais, então poderia registrar o boletim de ocorrência ali também. Tá? E aí caso, por exemplo, teve uma situação em que alguns cachorros foram envenenados, tá? Daí encontraram a pessoa que envenenou, mas ele foi punido na esfera civil, né? Então o dono, alguns donos daqueles cachorros que foram envenenados entraram com uma ação de indenização, tá? Então ele não foi punido na área criminal, mas às vezes a parte que mais dói no corpo do ser humano é o bolso. Então às vezes também é bom, além de fazer um BO, entrar com uma ação civil, né? Então aí para o sujeito ele pagar literalmente pelo dano que ele causou. No âmbito civil ele não gera antecedente criminal, tá? Agora nos atuais moldes da legislação ambiental, a pena do crime do artigo 32 ela vai para o juizado especial criminal, né? E provavelmente vai acabar em prestação de serviço comunitário, né? Cesta básica, etc. E quando o promotor propõe isso, sendo o sujeito réu primário, etc., ele tem a ficha na polícia, mas criminalmente ele continua réu primário. Aquele autor, Graciliano Ramos, né, autor de Memórias do Cárcere, ele dizia
O melhor amigo do povo é o povo organizado, mas o povo não tem muitos amigos. Né? Então, talvez seria importante, né, toda essa questão, né, o pessoal começar a se organizar, né, para participar mais dos debates, conhecer a comissão da OAB, né, ou trazer mais gente para cá para conhecer esse trabalho bonito que eles fazem, né, muito inovador, pioneiro. Né? Eu mesmo não sabia que tinha isso daí. Né? Então é uma coisa muito interessante, né, para despertar aquela questão de que o animal também sente prazer, sente dor, sente afeto, sente aflição. Né? Então imagine aquele boi que está indo para o matadouro, ele sente aquilo ali. Né? Então quando você fala que, por exemplo, quando o animal destinado ao consumo humano, né, ele deve ser morto sem crueldade, porque quando ele sente medo, libera hormônios na carne, né? Libera hormônios na carne e aqueles hormônios fazem mal para a saúde humana. Então é uma visão ainda antropocêntrica. Tá? Não que realmente vai eliminar aquela sensação de medo, aquele sofrimento, etc. Tá? Então é toda essa questão que também tem que ser levada em consideração. Não só os animais de companhia, mas também os animais silvestres e os animais que são utilizados também para o consumo. Tá? Então, aí, de acordo com a teoria marxista, você tem uma infraestrutura da sociedade, são os arranjos econômicos e políticos, que acabam determinando uma superestrutura moral, a cultura e, dependendo do caso, o próprio direito. A gente está no capitalismo. Por esse meio, aqui você pode ter meu contato, tá? Então aí quem tiver alguma dúvida e tal, né, pode entrar em contato por esse e-mail. Né? Mas quem me enviar um e-mail, eu já respondo com todos os contatos onde eu posso ser encontrado. Tá ok? Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.